Até que ponto você estaria disposto a abrir mão dos teus sonhos, a sacrificar sua vontade, os seus desejos, para fazer a vontade de Deus em sua vida? A questão que nos é colocada, de até que ponto eu seria capaz de abrir mão dos meus sonhos, capaz de sacrificar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, nos é colocada diante da perspectiva de vida do nosso pai na fé, o patriarca Abraão, que teve a sua própria jornada marcada por duríssimas provações. Desde o início, quando Deus pediu que ele deixasse a casa do seu pai em Ur dos Caldeus. Depois, sua esposa Sara foi sequestrada 2 vezes. A promessa de um filho que demorou mais de 50 anos para ser cumprida. A desavença com o seu sobrinho Ló e depois o sequestro de Ló. A despedida triste do seu filho Ismael, que teve com sua empregada Agar, e por causa dos ciúmes de sua esposa Sara, a relação se tornou de tal maneira impossível que Abraão teve que colocá-los para fora do acampamento. E mais tarde, já na velhice, quando sua vida estava estável, Deus Nosso Senhor lhe submete a uma última prova, o sacrifício do filho da promessa, o sacrifício de seu filho Isaque. Entenda, o sacrifício de Isaque não representava simplesmente a perda de um filho querido, como se isso já não fosse doloroso o suficiente para um pai. Mas a perda de Isaque significava a destruição de toda a jornada de Abraão. Uma vez que Deus o tirou de Ur para dar-lhe uma terra, para dar-lhe uma descendência. E qual é o sentido de uma terra? Qual é o sentido dos bens na vida sem uma descendência, sem os filhos? E como Abraão já estava muito velho, já tinha mais de 100 anos de idade, era, na verdade, praticamente impossível que Deus lhe concedesse a graça da paternidade novamente. De tal modo que aquele pedido de Deus significava para Abraão abrir mão de tudo que ele já havia conquistado, significava abrir mão de todos os sonhos, significava inclusive abrir mão de tudo aquilo que Deus já lhe havia concedido. E mesmo assim, Abraão não duvidou nem por um instante da bondade de Deus. Ora, nós já conhecemos bem a história e sabemos que Deus não permitiu o sacrifício de Isaque. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus da vida, não um Deus da morte. Deus não quer a nossa destruição. Deus não quer a nossa infelicidade. Muito pelo contrário, Deus nos quer dar a vida e a vida em abundância. Tanto que, como nos diz São Paulo na segunda leitura, o filho da promessa sacrificado não foi Isaque. O filho da promessa sacrificado foi nosso Senhor Jesus Cristo, que através de sua paixão, morte e ressurreição, nos deu a vida plena, nos deu a verdadeira terra prometida, que é o reino dos céus. Mas o fato é que naquele momento Abraão não sabia de nada disso. Abraão simplesmente confiou em Deus. Abraão sabia que Deus tinha um plano
que Deus tinha um projeto para a sua vida. E saiba que Deus tem também um projeto para a minha vida e para a sua. E esse projeto de Deus, assim como na vida de Abraão, não é um projeto de tristeza e de morte, mas é um projeto de vida. Sem dúvida nenhuma, a nossa existência também é marcada pela prova. Aliás, eu tenho dito nos últimos sermãos que a nossa vida, ela é a prova de Deus. A nossa vida é a prova que Deus impõe à humanidade para escolhermos pelo bem, para escolhermos pelo amor, para escolhermos livremente aderirmos ao projeto de Deus. Então, não tenha medo do projeto que Deus tem para a sua vida. Se Deus, através, por exemplo, do seu padre, te chama a uma participação mais ativa na vida da paróquia, não tenha medo de sacrificar os teus fins de semana, não tenha medo de sacrificar alguma coisa do teu tempo livre para fazer a vontade de Deus. Certamente esta vida que Deus te propõe é muito melhor, é muito mais feliz do que a vida que você está levando agora. Se Deus talvez lhe pede um pouquinho mais, quem sabe coordenar uma pastoral, quem sabe consagrar-se no matrimônio, não tenha medo. Deus certamente não se deixará vencer em generosidade. Se Deus, quem sabe, te chama à vida sacerdotal ou à vida religiosa, não tenha medo de abrir mão de uma família, não tenha medo de abrir mão de uma carreira. A vida que Deus tem pensado para você é muito mais plena do que qualquer sonho que você possa ter tido para realizar-se em sua existência. Mas se Deus, talvez, quem sabe, te chama ao sofrimento de uma doença, também não tenha medo. Nunca será demais aquilo que o Senhor te pede. Talvez Deus queira tirar da sua doença muitas graças para a conversão dos pecadores, muitas graças para a sua família. Talvez Deus queira tirar da sua doença a purificação dos teus pecados para lhe dar a vida eterna. Talvez Deus te peça despedir-se de um ente querido, quem sabe os pais, os irmãos, um amigo querido, talvez até mesmo o próprio filho. Não tenha medo dessa despedida, não se desespere por essa despedida. O projeto de vida de Deus é muito maior do que a morte. E esta separação momentânea talvez renda graças para que toda a família um dia se reúna no céu. E se talvez Deus pedir a tua própria vida, não tenha medo de se entregar, porque é através da morte que nós alcançaremos um dia, como nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição. Neste ponto, talvez você diga: Padre, eu até compreendo tudo isto racionalmente. Eu entendo que Deus tem um plano na minha vida. Eu entendo que nenhum sacrifício que Deus possa me pedir será maior do que a graça que Ele tem para me oferecer. Mas, na hora em que o sacrifício se impõe, na hora em que os cálculos humanos me são apresentados, na hora de realmente renunciar aos meus sonhos, às minhas vontades, aos meus gostos, aos meus projetos, para fazer a vontade de Deus, eu não consigo, tenho medo,
eu tenho bloqueios. Como eu faço para desapegar-me de mim e aderir ao projeto de Deus? E a resposta para esta pergunta é muito simples. Através da intimidade com Deus. Nós somente confiamos humanamente em pessoas que nos são íntimas, que já nos deram prova de credibilidade. E nós também somente confiaremos em Deus na medida em que lhe somos íntimos, na medida em que Deus realmente está tão presente na nossa vida que tenhamos a segurança de que suas promessas jamais falharão conosco. E esta intimidade se adquire através, principalmente, da oração. Na oração, de alguma maneira, ainda que pálida, ainda que imperfeita, os projetos de Deus, os planos de Deus, como que se revelam diante de nós. Os segredos de Deus, como que se revelam diante da nossa pequenez. Vejam, por exemplo, o evangelho de hoje, da transfiguração. Momentos antes deste episódio, Deus Nosso Senhor revelou aos apóstolos que iria para Jerusalém, que sofreria, que seria torturado, crucificado, morto e que ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, os projetos de Deus foram revelados para os seus. Mas antes que isso acontecesse, Deus escolhe aqueles 3 apóstolos que teriam como missão levar a igreja primitiva e revela-lhes a sua glória, a sua verdadeira natureza, de modo a dizer: eu morrerei, mas eu tenho um plano. Eu sou o Senhor da vida e da morte. A morte não é capaz de me deter. Aqui estão do meu lado Moisés e Elias. Eles estão vivos aqui, de modo que eu tenho a palavra final sobre a morte. E talvez, justamente por terem vivenciado esta experiência, quando chegou o momento da grande prova, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar dos apóstolos terem sua fé abalada, apesar de toda a tristeza humana que sentiram, em nenhum momento eles se dispersaram, não saíram fugidos, não foram para uma outra cidade, não tentaram recomeçar uma vida nova, não romperam com Deus. Ficaram sim muito tristes, mas não se desesperaram, como por exemplo aconteceu com Judas. É claro que diante das tristezas, diante das provas que a vida nos impõe, nós ficaremos tristes, nós sofreremos. Mas se nós estivermos unidos a Deus na oração, o projeto que Ele tem na nossa vida, de alguma forma se torna um tanto mais claro. O sofrimento tem um sentido. A cruz se revela como instrumento de salvação. E nós teremos claro que nenhum sofrimento, nenhuma prova será maior do que a graça que Deus tem para nos dar, para nos oferecer. Afinal, meu irmão, afinal, minha irmã, se Deus é por nós, quem será contra nós?